Já estamos de volta com o Hora Geral e vamos conversar com o Baiar Umbuzeiro, empresário. Eu diria que ele é um convivo aqui no nosso programa Hora Geral, porque você tem sempre umas colocações pertinentes com relação à nossa região. Baiardo, obrigado pela sua participação. É sempre bom estar aqui logo de manhã cedo. Despertando e informando. A gente fica lisonjeado de você falar isso, mas não é tudo verdade. Não, mas é assim porque eu já o conheço há um bom tempo. Bar, tem alguns assuntos e eu vou elencar um e chegar ao outro. O vice-presidente da República teve essa semana aqui dizendo que em 2015 o aeroporto vai estar funcionando e que quando ele estiver funcionando ele vai desafogar Congonhas, entendeu? Que isso é muito importante. A gente tem uma Copa em 2014 e eu não vi a presença dos prefeitos nesse evento para cobrar uma celeridade com relação a esse projeto. Mas por que será que se arrasta tanto as obras que poderiam alavancar a nossa região? Porque o aeroporto ele não contempla só Guarujá, e sim toda a região. E a par disso, o nosso porto, né? Que teve aí uma paralisação de alguns caminhoneiros e atrapalhando, inclusive, a movimentação de cargas. São dois aspectos que eu julgo importante para a gente fazer assim, um resumo da semana. O anúncio do Michel Temer, vice-presidente da República, e o que está acontecendo com relação aos caminhoneiros no Porto de Santos. Bem, no caso do aeroporto, por exemplo, eu não saberia explicar direito porque a falta de quórum, digamos assim... Dos outros prefeitos? Dos outros prefeitos, ou para, de certa forma, recepcionar o vice-presidente da República. Eu deduzo de que isso tudo nada mais é do que uma grande falta de credibilidade que o governo está tendo nesse momento, diante desse quadro meio caótico que a gente vem observando, sobretudo na economia... E a falta de controle de uma série de setores. E eu diria a você que nós empresários, de certa forma, estamos numa expectativa muito grande e que o caminho é o caminho da Venezuela. Nós precisamos tomar algum tipo de providência para buscar desviar disso, porque a situação já começa a ficar meio grave. Você não acha que o Michel Temer deveria vir de carro aqui para o Guarujá, para ele sentir a realidade das nossas rodovias que estão estranguladas, essa travessia de balsas que é uma coisa obsoleta? Se você chegar de jatinho, chegar de helicóptero, é uma outra realidade, né? Olha, o problema é o seguinte, até porque ele sabe, é que ele não veio de automóvel. Ah, então ele já sabia. É óbvio. Quem não sabe do caos aqui? Isso é só o começo, porque quando... realmente as feras entrarem em período, estamos chegando já etc., a coisa vai ficar complicadíssima. Muito pior, não é um pouquinho pior, vai ficar muito pior. Agora, Baiari, com relação ao Porto de Santos, você é um empresário do setor portuário, você conhece muito bem esse assunto e parece que os caminhoneiros estão aí fazendo um protesto e isso atrapalhando a movimentação de cargas. Isso é uma coisa lamentável, porque essa movimentação, até de uma forma relativamente inteligente, porque eles conseguiram fazer com que o terminal da Libra, que é um dos terminais que recebe os navios com carga, descarga de mercadorias de importação e exportação, esse terminal ficasse, de certa forma, paralisado desde sábado, sem qualquer tipo de movimentação, de entrada e saída de contêiner. É um protesto dos caminhoneiros, que eu não vou entrar no mérito aqui de julgamento, se é justo, se não é, etc, etc, mas me parece de que eles estão avançando o sinal com relação ao direito de ir e vir das pessoas, das outras empresas, que não tem nada a ver com essa história. Mas o que me foi informado é que tem um determinado serviço que é feito por esses mesmos caminhoneiros, que é uma ala do Sindican, que fazem o transporte de contêineres vazios, dos depósitos, dos depots que recebem os contêineres vazios e depois entregam nos terminais
digamos assim, molhados, com cais para os navios receberem esses contêineres. Que é o caso da Libra, por exemplo. Não é o caso o caso da Libra e de outros. Por exemplo, né? Tecondi, Santos Brasil e etc. Que são instalados no porto. E uma série desses terminais são secos, não tem água, ou seja, eles recebem e armazenam por pouco tempo esses contêineres, eventualmente procede algum tipo de reparo e etc. E depois é que Então, esse trabalho está em risco porque os armadores, com o intuito de economizar essa perna, estão determinando que esses contêineres de devolução dos contêineres que chegam de importação, esses contêineres de devolução sejam entregues nos terminais molhados, para diminuir o custo para eles, armadores, tá certo? Então, de certa forma, a gente percebe que essa turma está querendo uma reserva de mercado e tirando o direito de ir e vir das outras empresas, das pessoas e etc. E o pior de tudo é que as autoridades, desde sábado, que em função dos eventos ocorridos em Cubatão, em outros lugares, aí com relação à desocupação de áreas, etc., não tem tido pulso suficiente para colocar ordem na coisa, né? Porque eles não ficam exatamente em frente ao terminal, à entrada da Libra. Eles se espalharam em alguns lugares, mas e o pior é que eles estão começando com ameaças de violência, etc., o que provoca, de certa forma, um receio muito grande dos motoristas. Essa ameaça por parte dos sindicalistas. Dos sindicalistas. E nós tivemos, por exemplo, dois caminhões que foram interceptados por um pequeno grupo, porque são pequenos grupos espalhados em pontos estratégicos da entrada do cais. Por um pequeno grupo com um coquetel Molotov na mão, dizendo ao motorista o seguinte: olha, você vai entrar na Libra, mas se você sair de lá carregar, nós tocamos fogo no caminhão com você dentro. E ameaçando de roubo, de carga, etc, etc. E é óbvio que o nosso pessoal de operações da empresa ficou muito preocupado com isso, tanto que os caminhões ficaram na Libra e de lá não saíram mais. Mandamos buscar os caminhões, os motoristas dizendo, de volta com o nosso veículo. A vida deles, né? E tivemos um veículo de apoio, um golzinho branco, que faz a parte de tráfego, etc., está apedrejado por algum desses manifestantes. Mas o que, de certa forma, nos causou muita surpresa é que procuramos a Polícia Militar, que, infelizmente, em função da falta de efetivo disponível, não pôde fazer nada, não pôde atender. A Polícia Portuária, por sua vez, também não nos atendeu. Aí fomos na Polícia Federal, em razão de ser uma área federal e em se tratando de mercadorias em regime de trânsito aduaneiro, deveria ter dentro do cais, obviamente, a proteção, a fiscalização da Polícia Federal. Infelizmente, também não fomos atendidos. Em suma, é o retrato do caos. Ou seja, nós estamos iniciando uma situação que a gente já viu esse filme, pelo menos eu, com a minha idade, já vi. Agora, o que aconteceu. Você está relatando o que está acontecendo no Porto, o Jornal da Tribuna recentemente também fez uma reportagem nesse sentido. O que nos preocupa é que, com essa informação, eu acredito que a maioria dos nossos telespectadores desconheça esse tipo de assunto. Isso prova aquela máxima que a gente ouvia muito no passado, de que o Porto de Santos está de costas para a cidade. Só que todo esse reflexo, ele acaba atingindo a cidade de Santos. O que você acha que falta aí? Um pulso maior por parte da Codesp? Depois da quebrada da Lei 8.630, você acha que isso acabou fortalecendo mais para que o governo federal colocasse aí mais força em cima do Porto e nós aqui de Santos, da cidade de Santos, ficássemos literalmente a ver navios? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores. É óbvio que ninguém está satisfeito com a nova legislação, que foi aí, que 12 mil e não sei o quê. Foi a medida provisória 595, acho que é 8.815, né? Que virou texto de lei, etc. Não tem ninguém satisfeito com essa nova legislação. O Brasil, de um modo geral, as administradoras do Porto estão todas
preocupadas com as possíveis não realização das licitações. Então, muita briga judicial vai ocorrer por aí, está entendendo? E, obviamente, que é preciso que a coisa seja respeitada em termos, não reserva de mercado, isso é um absurdo, sim, lógico que não. Mas é preciso que eles respeitem e as coisas devem ser feitas paulatinamente para que não haja, de certa forma, tumulto de maneira nenhuma. Porque, imagine, a Libra está literalmente parada, ela não tem mais espaço para operar nenhum navio, nem que navio de descarga, nem navio de carregamento. E ainda existem ameaças de que esse grupo, que na verdade eu não temos nada com isso, eu não tenho que negociar isso com nenhum sindicalista, não temos nada que ver. Nosso trabalho é ir lá buscar os contêineres de importação e colocar no nosso terminal, que é o serviço que a gente faz atendendo os importadores. E, ao contrário, pegar os contêineres de exportação e entregar no terminal molhado para que sejam colocados no navio. E isso não está acontecendo no terminal da Libra. E há uma voz corrente dos grupos que estão, de certa forma, agindo dessa maneira, de que eles vão fazer isso em outros terminais também. Eles vão cuidar um terminal de cada vez. Ou seja, que isso se reflita em praticamente na maior parte do porto. Agora, eu acho um absurdo isso, porque os armadores têm todo o direito de determinar aonde que eles querem os contêineres de sua propriedade. Agora, que caracteriza uma reserva de mercado para esses caminhoneiros, não tenha dúvida que caracteriza, mas isso é uma coisa que tem que ser paulatinamente conversada, adaptada e etc. Certo. Então, os terminais que dependem de movimentação dos seus caminhões nos terminais molhados, especificamente na Libra, não estão tirando containers e, com certeza, o prejuízo vai ser enorme. Antes de chamar o intervalo comercial, só para a gente arrematar esse assunto aqui nesse segundo bloco do Hora Geral, e isso você acha que atrapalha o crescimento do país, essa não movimentação, ou seja, essa manifestação? A gente vai procurar, inclusive, na segunda-feira, a produção vai entrar em contato com o representante do Sindicam, para que a gente possa ouvir o outro lado. Sem dúvida. Mas você acredita que isso pode prejudicar a movimentação de cargas? Que você acabou relatando é algo que nos preocupa. Quer dizer, é na Libra, mas pode acontecer em outros terminais. Bem, eu acho que o noticiário, do modo geral, a nível nacional e etc., responde a sua pergunta. Você vê o tamanho do nosso PIBinho, né? 0,5. Então você vê PIBinho por aí. Mesmo. Então, as ações da Petrobras indo lá... Despencando. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, o mais eficiente. É uma dádiva de Deus para essa cidade ter um porto com águas tranquilas, um estuário, está entendendo? A proximidade com a capital. É óbvio que sim. Então, nós estamos estrategicamente na melhor situação geográfica do país. E, de repente, a gente percebe uma situação dessa natureza. É lógico que isso colabora, não tem, obviamente, um impacto direto com a economia brasileira, entretanto, tudo isso vai acabando refletindo. Mas o mais importante de tudo isso é a opinião pública no exterior, que nós temos um problema de atraso dos estádios da Copa. Isso tudo reflete muito mal lá fora. Então, a credibilidade do país vai se desmilinguindo. Você vê as bolsas do jeito que ficaram. Não é? Você falou... por que não teve gente fazendo festa lá no Guarujá e etc., com o negócio da base aérea? Deveria. Porque está todo mundo cansado de escutar promessa, mais uma, que vai fazer, que não vai fazer. Essa base aí, ela é subutilizada, está entendendo? É a pista, não é a base, que eu acho que a base aérea jamais deveria ter saído daí. Mas, agora imagine, a base resolveu tirar uma base aérea daí, transformar no núcleo e levar os helicópteros para o Nordeste. Está tudo lá em Natal. Exatamente. Bom, e aí? Quer dizer que amanhã ou depois, porque tem meia dúzia de pilotos aqui, uma coisa ou outra, vão fazer um movimento e a aeronáutica
não pode tomar sua decisão, a exemplo dos próprios armadores que resolveram o problema? E, Baiar, a gente discute também a questão do pré-sal, que é fundamental, que a Petrobras tem uma base, né? Inclusive o aeroporto que a Petrobras está usando hoje é o de Itanhaém, que logicamente não está tão próximo do Porto de Santos, por exemplo. O representante da Petrobras esteve aqui participando do Hora Geral, o Oswaldo, e ele falou também dessa importância de ter um porto 24 horas, quando das operações das bacias de petróleo que estarão instaladas aqui no nosso litoral. Ou seja, são todas essas infraestruturas que já estão sendo anunciadas há anos e a gente não vê nada sair do papel. Então, essa questão do porto 24 horas, o porto já funciona 24 horas. O que precisa é infraestrutura para que o porto seja mais eficiente. Não é? Então, Itanhaém, por exemplo, por que os helicópteros estão lá? A escolha estratégica da prestadora de serviço da Petrobras, que tem os seus helicópteros afretados, e lá a operação é muito mais tranquila. Eu acho que a infraestrutura hoje do terminal lá de Itanhaém, que tem sua pista iluminada, em termos de helicóptero, eu não sei com relação à direção, ou seja, a distância, não é? Mas Itanhaém está lá e está, a cada dia que passa, estão melhorando a infraestrutura e aqui a gente fica vendo navio. Bom, um rápido intervalo, já eu volto conversando com o Baiar Umbuzeiro, que é empresário. Se você quiser fazer parte dessa discussão da nossa região, é só ligar no 3041 6777. Tem perguntas, mas tudo isso depois do intervalo, eu volto já.